Bom, eu sou Mário Grieco, sou médico e a minha história na medicina começou desde os meus 10 anos de idade. Eu tinha uma avó que eu amava muito, adorava ela, e ela tinha diabetes. E, e ela me ensinou a fazer as injeções de insulina nela. Então, foi assim que eu comecei a ter gosto pela medicina. Como eu amava muito ela, eu queria que ela vivesse o maior tempo possível, né? E as injeções de insulina ajudavam, obviamente, e foi isso que me motivou a fazer medicina. Prestei vestibular, entrei na faculdade de medicina e logo no início me identifiquei muito com a parte de liderança. Quando chegou mais ou menos, nós estávamos na época da repressão militar e eu fui presidente do centro acadêmico. E perto, aproximadamente alguns quilômetros, em Caçapava, tinha o quartel-general do Vale do Paraíba. E o general, e ficavam tudo de olho em cima da gente. Eu, como presidente do centro acadêmico, sempre corria alguns riscos, né? Mas a nossa ideologia não era política, era ajudar a faculdade a ter uma faculdade melhor, um ensino melhor, né? E a gente batalhava muito por isso. E aí depois eu queria muito ir para os Estados Unidos, comecei a estudar para me preparar para passar e para ter a licença nos Estados Unidos de poder prescrever, que eu queria fazer residência. Então eu fiz um fellowship em medicina de família, muito interessante, que eu queria usar e implementar aqui no Brasil. Mas no fim eu acabei trabalhando na indústria farmacêutica, que eu não conhecia, não sabia. E esse trabalho na indústria, bem como o trabalho que eu fiz em hospitais, foram mais ou menos 20 anos morando nos Estados Unidos. E aí, eu recentemente, eu diria em alguns anos, comecei a me interessar muito por cannabis medicinal. Recebi um convite para voltar para os Estados Unidos como presidente de uma empresa e eu fui, né, mas eu não estava querendo mais ficar nos Estados Unidos, queria ficar aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, aprendi bastante, conheci, fiz treinamento, tudo, voltei para o Brasil e comecei a praticar medicina canábica, com o uso dos canabinoides. E aí foi o que me trouxe até o momento que eu estou. Bem, o cannabis é hoje, né, proveniente de uma planta chamada cannabis, né? E essa planta, ela produz substâncias chamadas canabinoides que agem no nosso corpo, porque nós temos receptores de cannabis no nosso corpo. Então essa é uma planta praticamente milagrosa, que serve para o tratamento de várias enfermidades. E, como curiosidade, muita gente não sabe, mas nós produzimos cannabis no nosso corpo. E quando existe um desnível, uma diminuição de cannabis no nosso corpo, a gente faz o tratamento com o fitocannabinoide, que é a planta. Tem dois produtos principais, CBD e THC, o canabinoide e o tetrahidrocannabinoide. Esses dois, eles fazem praticamente o tratamento de inúmeras doenças. Hoje, no Brasil, a cannabis não é mais proibida. Ela está controlada. Controlada por quê? Porque a Anvisa exige que tenha uma receita de cannabis, que seja enviada para ela, aí ela aprova a compra e aí o paciente pode comprar. Tá? É como se fosse uma receita controlada, mas não está mais proibido. Muita gente pensa que é proibido, não é mais. O uso recreativo do pessoal que fuma, não é, para ter barato, isso daí não está permitido, né? É só o uso medicinal. E o uso medicinal é muito diferente que o recreativo. O uso medicinal usa quantidades pequenas, controladas, a gente sabe quantas miligramas tem, a gente sabe tudo direitinho. Agora, o uso recreativo a gente não sabe, porque a pessoa fuma
e está levando para dentro do corpo dele uma quantidade que não se sabe o que está levando, né? Então, uma coisa é totalmente diferente que outra. Isso que é importante ressaltar. E começou tudo aqui no Brasil com as mães de crianças com epilepsia. Por quê? Porque existem síndromes epiléticas refratárias, que quer dizer o seguinte: pode usar qualquer medicamento que está disponível hoje em epilepsia e a criança vai continuar tendo ataques epiléticos. E ataques epiléticos são horríveis. Por quê? Porque pode levar à morte a criança, por falta de oxigênio, né? Quem já viu um ataque epilético sabe, né, o desespero que é. E essas mães não entendiam por que os filhos de americanos podiam ter e usar o produto e aqui no Brasil não podia. E aí foi uma campanha, e você sabe, quando as mães resolvem fazer alguma coisa, aqui na Argentina, em qualquer lugar, sempre dá certo, né? Mãe é mãe. E aí elas conseguiram a aprovação da Anvisa para o produto e hoje, graças a ela, o produto está disponível no mercado. Então, para tratamento de epilepsia, principalmente as refratárias, é excelente, tá certo? Existem outras indicações. Hoje a gente usa muito para Alzheimer, Parkinson, síndromes que são praticamente demências no geral, né? E bem como para depressão, bem como para ansiedade, e é uma série de outras indicações. Eu atualmente estou trabalhando e desenvolvendo um estudo cannabis medicinal na menopausa, na Faculdade de Medicina da USP, no HC. E a gente está querendo provar que quando você usa cannabis na menopausa, você vai ter menos fogacho, menos calores, né? Que é um problemão, menos dores, que também acompanha a menopausa, menos ansiedade, que também vem com a menopausa, às vezes até depressão, e outras coisas mais, né? Então, e é uma pesquisa interessante, por quê? Porque vai tentar fazer com que a cannabis seja utilizada e ela haja nos receptores canabinoides, aumentando os níveis de cannabis no corpo, diminuindo os sintomas da menopausa. Super interessante. Em endometriose também está sendo usado. A endometriose causa muita dor nas mulheres, né? Porque elas têm parte do endométrio em outras regiões do corpo, e quando ela menstrua também nessas outras áreas ocorre, entre aspas, a menstruação. Então, a cannabis também ajuda bastante. Então, nós temos já bons resultados na prática clínica, e o que é interessante é que antigamente eu não podia fazer pesquisa, era proibido. Conseguir o medicamento era extremamente difícil e você corria o risco de ser preso. O professor Elisaldo Carlini foi meu professor, uma pessoa que eu sempre admirei muito, e ele era a favor da cannabis medicinal. E ele fazia pesquisa. Na realidade, em 1980, ele foi um dos primeiros pesquisadores a fazer pesquisa de cannabis medicinal em epilepsia, num grupo pequeno de mais ou menos 15 pacientes, mas tinha o grupo placebo, sabe, muito bem feito, pequena quantidade de pacientes, mas muito bem feito. E desde aquela época, somente agora, imagina, quando as mães fizeram essa revolta contra a Anvisa, é que está sendo usado agora para tratamento de epilepsia. Então, infelizmente, eu estava fazendo um estudo com o professor quando ele veio a falecer, mais ou menos 2 anos atrás. Uma pena. Uma pessoa fantástica, uma pessoa que lutava bastante para que a cannabis medicinal tivesse a importância que ela tem. A diferença entre o Brasil, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Israel e Europa, de uma forma geral, é que eles estão bem mais avançados, primeiro em termos de conceito de cannabis. Eles conhecem muito mais. A população desses países tem um grau de conhecimento muito maior do que a brasileira.
Então, isso é uma vantagem. O processo de educação, de ensinar as pessoas que a cannabis não é uma coisa ruim, né? Como muitas pessoas dizem. Cannabis, ela tem sua função, quando é utilizada corretamente, tem efeito positivo. Eu escrevi 2 livros sobre cannabis. O primeiro deles lancei 3 anos atrás, que é chamado Cannabis Medicinal, baseado em fatos. E o objetivo desse livro foi esclarecer, para que as pessoas conheçam um pouco mais a cannabis, para que serve, como ela é usada. E ele tem sido um livro de referência, inclusive para a classe médica. Então, muito importante. Mais recentemente, eu lancei o meu segundo livro. E o segundo livro é chamado Cannabis Medicinal, Fatos ou Mitos. Por quê? Porque tem muita gente que fica falando mal da cannabis e não sabe. Prejudica, inclusive, o tratamento de quem está usando. Ou inibe quem precisa usar, não usa por preconceito. E a cannabis medicinal tem várias funções que podem ser utilizadas, né? Uma das coisas desse livro, o mais recente, é que as pessoas falam muito mal sem saber. Então, por exemplo, tem pessoas que falam: a cannabis medicinal causa morte das células do cérebro. O teu cérebro frita, olha só, né? Frita com o uso de cannabis. As pessoas ficam incapazes de pensar e de fazer. Então, tudo isso daqui já é falado. Quando que, na realidade, cannabis medicinal, provado cientificamente em animais de laboratório, em estudos sérios, que a cannabis causa neurogênese. Ela cria novas células, novos neurônios, e as pessoas recuperam a memória, inclusive. Tá? Muito utilizado em pacientes com Alzheimer, pacientes com demência e Parkinson. As pessoas falam: olha, ela causa esquizofrenia. Como causa esquizofrenia? Se você usar cannabis, você vai ser esquizofrênico. Absurdo, não é isso. Se a pessoa tem esquizofrenia e ela não se manifestou, ela pode se manifestar com o uso de cannabis. Por isso que eu não recomendo o THC, que é o que causa esse efeito, não é o CBD, não prescrevo para jovens com menos de 21 anos. E vai por aí afora. Então essa foi a razão de ter escrito esses 2 livros. Tudo que eu falo lá tem trabalho científico, tem confirmação científica. Não tem achismo, porque eu gosto disso, eu vou falar que é bom. Não. Tem estudo científico, tem mais de 150 mil estudos já no mundo inteiro, imagina. E tem estudos que têm um padrão ouro FDA, tem outros que são mais descrição dos casos, mas tem, né? E isso é muito importante, porque quanto mais estudo a gente tiver, mais fácil vai ser convencer as pessoas, convencer os órgãos regulatórios para aprovar o produto. Então, isso daí vem num crescendo. E o Brasil também. Há pouco tempo, eu tive um caso de um paciente meu que foi trazido pelo neto. E eu tratei esse senhorzinho, e foi ótimo, ele teve uma resposta fantástica. Então, aí um belo dia ele chega para mim e fala assim: doutor, o senhor não imagina, eu sempre fui contra a maconha. E eu sempre falei para os meus filhos usar. Eu sempre fui contra. E hoje eu estou aqui porque eu preciso dela, porque ela está me ajudando bastante. Olha, não é, o quebra de paradigma aí. E isso está acontecendo também com muita gente. Quem está usando sabe. O médico que prescreve a cannabis, ele é favorável. O médico que ainda não prescreve, ele não conhece, ele não pode ser favorável. Então, ele não vai prescrever o produto. Então, o que está faltando ainda é muito treinamento, ensinar os médicos a prescrever o produto, a dosagem, porque é diferente que o tradicional. Precisa de treinamento médico. Então, o que está faltando hoje é a educação continuada para os médicos. E agora também para os dentistas, porque eles também podem utilizar e é muito importante, sem dúvida. Como médico clínico que eu sou, me especializei e estudo muito cannabis medicinal. Eu atendo os pacientes na clínica, é uma clínica
Cannabis Care, e o tratamento é feito exclusivamente com cannabis, né? Então, eu trato uma variedade muito grande de pacientes. E o que eu mais tenho visto, na realidade, é a ansiedade. A ansiedade é realmente uma coisa muito importante e tem que ser tratada para evitar que acabe se tornando uma depressão. E hoje em dia é um problema mundial, não é só aqui no Brasil, não é verdade? E a cannabis tem tido um êxito muito grande no tratamento desses pacientes, não só aqui, como nos Estados Unidos, na Europa, Israel, Canadá. Então, agora que foi aberta a porta para a investigação e que as universidades, principalmente aqui no Brasil, praticamente todas as universidades aqui no Brasil estão fazendo estudos com cannabis agora. Então, eu vejo um futuro promissor, com muita gente realizando os estudos, mostrando os resultados desses estudos e descobrindo outras aplicações da cannabis que hoje a gente não tem estudo. E eu também acho que as novas formulações de cannabis que vão ser feitas vão ter uma ação até melhor, né? Como, por exemplo, microdose de cannabis, que você não precisa usar uma dose muito grande, principalmente na ansiedade. Outras descobertas que estão sendo feitas e que vão alavancar tremendamente o uso da cannabis. Vejo a cannabis assim como uma droga do futuro, né? Porque ela não tem efeitos colaterais importantes e tem uma ação muito, muito boa.